Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, obrigado pela presença de todos, obrigado. Mais uma vez aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva um número fantástico de 2.534. Todo mundo já sabe que no último dia 1º de abril, no dia da mentira, coincidentemente, o dia da mentira, nós há 12 anos estávamos fazendo o primeiro programa Show Mais. É espetacular. 12 anos no ar, não é? Graças ao quê? A interação, a participação, a colaboração dos nossos queridos amigos telespectadores. É verdade, viu, gente? Sem vocês, nós não teríamos ficado, acho que nem um mês no ar. Mas naquela época que usava-se muito o telefone, ele não parava de tocar. Lembram-se deste sinal? Alô, produção do Show Mais. As meninas ficavam loucas de tantos telefonemas. Só que hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia na base do sapatinho, aqui só na tecla. www.tvmaisabc.com.br. O nosso portal está espetacular. Fala de política, esporte, gastronomia. Muito legal. Tem os nossos colunistas. Eu estou fazendo uma coluna muito legal. A primeira semana eu falei sobre a morte de Calbi Peixoto. Na segunda, falamos sobre o desaparecimento de Billy Paul. E assim vai. Nós vamos sempre retratar grandes nomes da música nacional e internacional. Extremamente maravilhoso. Falta falar da invasão da música italiana nos anos 70, 80, da música francesa. Gente, muito legal mesmo. O mundo discográfico é mágico, é fantástico. Vamos começar de imediato o programa desta noite. Antes, perguntando sempre para a parte operacional formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, pessoal que está no TCC. Eu sempre falo isso porque é muito importante, gente, mesclar a teoria com a prática. E a TV Mais dá esta chance. Nós temos aqui uma média etária, uma faixa de idade que não ultrapassa os 20 anos. Ela só extrapola quando eles me colocam na lista aí, pula para 125 anos. Então, eu queria perguntar a esses jovens universitários, por que eu pergunto? Porque se eles não estão afins de fazer um bom programa, não sai. Trava VT, trava teleprompter, desliga da tomada, acontece de tudo. Mas isso nunca acontece, porque eles são jovens e são realmente bastante operantes. Então, atenção, meninos e meninas, aqui é o comandante Arruda. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sejam sinceros, resposta curta e grossa, é só sim ou não? Sim! Então atenção, tripulação, eu repito, preparar a aeronave para a decolagem imediata. E já que eu estava falando de mercado discográfico, o tema desta noite é hérnia de disco. Olha que coincidência. Ô Jimmy Sanches, levanta o VU aí, meu, modulando 1000 nos céus do Brasil. Estamos recebendo o convidado desta noite, com muito prazer, Dr. Edgar Valecim, ortopedista do Hospital e Maternidade Dr. Cristóvão da Gama. Palmas para o Dr. Edgar. Obrigado, doutor. Obrigado, pela presença. agradeço a oportunidade. Em recebê-lo. Muitas pessoas sofrem e sofrem muito. Quem tem sabe o que eu estou falando e quem não tem é bom prestar atenção, porque eu não sei se dá para evitar. Deve dar, não sei. O que é a hérnia de disco na realidade?
A hérnia de disco é uma doença do disco intervertebral, que é uma articulação que fica entre as vértebras da coluna. A princípio, ela tem a função biomecânica de distribuir as cargas da coluna, absorver impactos e permitir os movimentos entre os segmentos vertebrais, né? Então, a hérnia de disco é quando existe uma alteração na distribuição de carga do disco intervertebral, que leva a uma ruptura do seu entorno, chamado ânulo, e isso pode levar a uma compressão de algum elemento neural. Para as pessoas entenderem, é quando existe uma compressão, um nervo que fica estreitado e existe uma repercussão em termos de sintomas, de dores e tudo mais. A hérnia de disco não necessariamente é a causa de todos os sintomas de dor nas costas. Ela é uma das manifestações que muitas vezes leva a uma motivação e um desfecho cirúrgico no tratamento do paciente. Talvez por isso que seja uma doença que chame mais atenção no dia a dia. Agora, a hérnia de disco, são muitas as hérnias, são muitos os discos, eles aparecem em cada gominho da coluna vertebral? Exatamente, os discos eles existem interpondo as vértebras, a gente tem a coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar. Nem todos os discos geralmente sofrem hérnia de disco, apenas aqueles discos que têm uma movimentação, uma solicitação, uma demanda mecânica maior. Hoje em dia a gente percebe os casos de hérnia de disco em aumento, né? E essa é uma doença que acontece e afasta muita gente do trabalho, incapacita muitas pessoas. E nesse sentido tem que ser uma prevenção, não precisa chegar necessariamente a uma cirurgia. A hérnia de disco hoje é uma doença que tem que ser prevenida. E como se previne a hérnia de disco? Normalmente a gente tem alguns fatores que a gente consegue modificar, que são os fatores de dia a dia, e a gente tem a parte genética, que essa é uma herança que a gente não tem como mexer, né? Falando naquilo que é mais palpável no dia a dia. É hereditário também? Desculpe interromper. Isso. Nós temos uma tendência importante. Se fosse puramente físico, não é? Não. É muito comum famílias que têm alguém com hérnia de disco, algum parente próximo também manifestar a doença. É claro que os fatores ambientais, aquilo que cerca o paciente, o seu dia a dia, vão favorecer o surgimento da doença ou não. Existem casos de adolescentes que sofrem de hérnia de disco, né, e não tem necessariamente fatores de risco, então a causa muitas vezes é genética. Isso não existe exatamente esclarecido como é a parte molecular da degeneração do disco e como a interferência genética atua, mas existem estudos envolvendo isso. Mas no dia a dia, o sobrepeso, a postura inadequada, sedentarismo, a vida moderna, podemos dizer assim, né? Muito tempo no trânsito, uma postura no trabalho que nem sempre é a mais adequada, atividade física cada vez menos tempo as pessoas têm disponível para se cuidar nesse sentido. Então, a hérnia de disco, assim como outras doenças por sobrecarga da coluna, muitas vezes são aceleradas no aparecimento dos sintomas e as pessoas negligenciam algumas vezes, ao invés de investigar e procurar um tratamento na fase em que é possível de controlar a doença. Na questão física, né? Daqui a pouco a gente fala sobre a hereditariedade. Eu estou sentado errado aqui. O certo seria eu chegar mais para trás. Isso, exatamente. E colocar o cóccix, né? Sempre a coluna deve estar apoiada. De 90 graus, né? De 90 graus. Bem encaixado mesmo. Assim está certo. Assim está correto. Por isso que foi feita a cadeira desse jeito aqui. Exato. Eu já estava aqui. Todo mundo fica assim, né? E o que chama a atenção é que quando a gente está sentado para trabalhar, normalmente existe um computador na frente, alguma coisa que você tem que estar prestando atenção, um tablet, um smartphone, alguma coisa nesse sentido que te anterioriza a cabeça e faz automaticamente o teu tronco vir adiante, sobrecarregando a coluna cervical, né? Então, não são só as lesões da coluna, né? A gente tem má postura, causando aumento dos níveis de estresse, muito tempo numa mesma posição. Então, no trânsito também a gente tem que procurar manter essa postura, porque hoje é muito tempo que as pessoas perdem dentro do carro. E é difícil a gente estar fazendo os intervalos como seria correto. Caminhar um pouco, fazer um alongamento, uma prevenção, né? Agora, você aí em casa, checa nesse exato momento se você está bem encaixado. Sofá de casa é uma desgraceira. É uma delícia, é isso e aquilo.
você merece, está descansando, mas a gente relaxa, tudo dá errado, né? Fica lá 2, 3 horas assistindo televisão, pronto. Aí vai para a cama, não consegue dormir de dor. Exatamente. Não é? Muitas vezes a gente, pelo cansaço, acaba se entregando numa posição que muitas vezes as pessoas pegam no sono, no sofá, para depois terminar o seu descanso numa cama. Então, e o que atrapalha também é quando a gente vai dormir, a gente costuma dormir, o certo é dormir com uma perna em cima da outra, né? A gente faz assim, ó, a gente passa uma por cima da outra. Isso. E passa bastante, né? Exatamente. Vai, se estica, tudo errado também, né, doutor? Exatamente. Eu acho, Darcio, que é difícil a gente falar para a pessoa como ela deve dormir, porque cada pessoa tem a sua individualidade, né? Então, acho que a qualidade do sono é importante. O ideal é que se deite de lado, né, com um travesseiro que mantenha uma altura de aproximadamente 10 a 15 centímetros e que a cabeça esteja alinhada com o eixo do corpo. Perfeito. Né? É preenchendo esse espaço aqui. Exatamente. Para quem tem dores nas costas mais frequentemente, recomenda-se também colocar um travesseiro entre as pernas para relaxar a musculatura da coluna. Mas as pessoas que eventualmente não conseguem dormir de lado, podem dormir de barriga para cima ou de barriga para baixo de bruços, que é o menos recomendado. E nesses casos a gente recomenda um travesseiro de baixo perfil. Barriga para baixo é o pior de todos, né? Sem dúvida. Porque comprime todos os órgãos? Exatamente. Doutor? É uma posição que está sobrecarregando algumas estruturas da coluna e pode trazer desconforto, né? Imagina a pessoa então com... Bom, a circunferência abdominal já é um risco de vida espetacular, não é? Ainda usando para o mal, não é? Se é que pode-se usar a circunferência abdominal fora dos padrões para o bem, você ainda maceta tudo, né? Com certeza. Fica tudo perdido lá dentro, né? Com certeza. É uma qualidade de sono que a gente não recomenda, além de não descansar bem, pode acordar com dor nas costas. E aí, para enfrentar um dia de trabalho, fica bem difícil, né? É assim, gente, hoje em dia é assim, quanto mais se descobre, quanto mais os cientistas pesquisam, nesse exato momento, pelo mundo todo, milhares de cientistas estão debruçados em suas bancadas, em seus cadinhos, não é? Preparando fórmulas, pesquisando coisas, e eles vão chegando à conclusão, com a comunicação que existe hoje em dia, que é na hora a gente fica sabendo de um monte de coisa. Ao saber um monte de coisa, tem que prestar atenção em tudo. Para comer tem a mastigação. Se não mastigar direito, belo não adianta nada, não é? E a tendência da gente é ficar muitas horas sem comer, não é? Chega em casa esbaforido, às vezes não dá nem tempo de tomar banho, parece que o estômago vai comer a gente, mas não pode. Ou faz tudo direito, as mulheres acho que fazem melhor a tarefa, né, doutor? Fazem melhor, mas agora com a entrada cada vez mais também, no mercado de trabalho, acabam elas querem sofrendo crescer, um pouco mais. Tem de prestar atenção também, senão elas vão ter as mesmas más consequências que o sexo masculino. Acho que foi-se a época que a mulher tinha tempo de sentar no sofá, recolher as pernas, comer uma maçã. Uma coisa que eu acho que chama atenção hoje, Darcio, realmente é a incidência maior em crianças e adolescentes de dor nas costas. Então nós vamos falar logo após o intervalo comercial, a incidência bem maior em adolescentes e crianças em relação à dor nas costas. Mamãe, papai, atenção família, não percam, nem pensar em mudar de canal. Por favor, nós estamos aqui até essa hora, você vai mudar o canal? Ah, que é isso, pô? Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ah, por que causa dependência cultural? Porque cada dia é um assunto, a gente só traz gente especializada. E como é bom saber um pouquinho de cada coisa, gente. A gente sofre, quanto mais a gente sabe, menos a gente sofre na vida. É verdade. Por isso que a gente fala todas as noites da LL Presentes, porque o endereço certo você já sabe. É Rua Laura 740, Vila Bastos, Santo André. Olha a LL, que coisa mais fina, que coisa mais bonita. Dezenas, centenas, milhares de artigos maravilhosos para o seu lar. Agora com as consultoras, passe lá, tome um chazinho, um cafezinho, um pessoal maravilhoso. Marque aí na sua agenda, marque com uma amiga, uma colega, passe uma tarde, uma manhã. Vai lá, você não vai se arrepender. Tá bom? O endereço novamente? Tá bom. É Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. LL Presentes. Dá uma passadinha lá.
viu? Você vai gostar. Aonde fica? Eu já falei, eu repito. Fica na cidade de Santo André. Pronto, já estamos de volta com o tema hérnia de disco. Estamos recebendo com muito prazer o Dr. Edgar Valecim, ortopedista do Hospital e Maternidade Dr. Cristóvão da Gama. E a gente encerrou o bloco anterior e iniciamos esse bloco com aquilo que ficou pendente, ou seja, a forte incidência em adolescentes e crianças, não é? A respeito da hérnia de disco, gente. Como é que pode? Isso aí, tendo uma idade mais avançada, a gente até entende. Mas logo assim, no começo de vida, doutor? Exato, Dácio. Não é uma coisa comum, é uma coisa nova. Realmente a incidência maior acontece de dor nas costas. E a hérnia de disco, ela tem sido mais diagnosticada e tratada precocemente hoje, né? Então, a vida está incorporando hábitos diferentes que as crianças não tinham antes, né? De videogame, de computador. Fica assim no sofá. Exato. Na cama. E as brincadeiras não eram essas. O ser humano, ele sempre praticou mais atividade física e tem diminuído. O sedentarismo está começando mais cedo. As brincadeiras de subir na árvore, de jogar bola, de correr, isso está diminuindo. Claro. Ou outro problema, doutor, que eu vejo como leigo, são as mochilas, né? A criança leva cada livro de história desse tamanho assim, e livro de geografia, e livro de não sei o quê, parará. É recomendável mais o carrinho, aquele tipo... Sem dúvida. Carrinho de feira, uai? Sem dúvida. Vê que são recomendações simples, mas que muitas vezes modificam a qualidade de vida da criança e do adolescente, né? Atrapalha bastante, muitas vezes limita para a atividade física, e às vezes a gente fica procurando uma causa para um problema que está ali na nossa cara. Claro, e muitas das vezes também com a prática inadvertida de esportes. Sim, sem dúvida. Os esportes de impacto, em exagero, a atividade física de um nível acima do fisiológico, acima daquilo que o teu organismo está preparado para praticar, pode trazer muitas lesões na coluna, né? Então, as pessoas, quando começam a fazer atividade física, tem que sempre fazer um check-up, né? Procurar quais são as suas limitações, procurar qual é seu objetivo, o que te agrada fazer, e aquelas atividades que eventualmente pode te atrapalhar para quem já tem um problema de dor na coluna, existem muitas outras hoje em dia que podem suprir, né? Nós estamos aqui, o doutor fez a gentileza de trazer parte, não é, de uma coluna vertebral. Exato. Né? A nossa é bem maior que isso, né, doutor? Exato. Está representado um segmento da coluna lombar, que seria a base da coluna, logo acima do bumbum. Aqui são os discos, né? Aqui, ó. Exato. Representado aí pelo Darcio, o disco, os que seria são coxim. matematicamente perfeitos? Não. Não, né? Não existe essa simetria perfeita, né? Existe uma distribuição de carga efetiva e qualquer sobrecarga em um determinado ponto da coluna pode causar degeneração e dor. E aqui, o que se forma aqui, doutor? Essas são segmentos da vértebra, são segmentos ósseos da parte de trás. Então, a coluna basicamente era uma estrutura óssea interposta por discos intervertebrais, e dentro do canal ósseo existem os nervos, né? A medula. Entre os segmentos vertebrais vão emergindo as raízes. Aqui ou não? Esse segmento amarelo, exatamente. Aqui. Exato. Esse é como se fosse um conduto elétrico que transmite os impulsos do cérebro para os membros. E no mesmo sentido trazem a sensibilidade do tato, temperatura, esse tipo de estímulo, né? E qualquer interrupção ou compressão numa fiação, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam, pode trazer sintomas além da dor, repercussão neurológica. A hérnia, gente, o disco, que é essa partezinha aqui, Amanda, vamos mostrar de novo aqui, essa parte aqui, não é? Ela foi feita pelo Criador justamente para amortizar e dar flexibilidade à coluna vertebral. Perfeito. Nos carros seriam os coxins, digamos assim. Um amortecedor. Um amortecedor, não é? E a hérnia, ela nasce em volta aqui, doutor? Não, na verdade a doença da hérnia de disco... Deixa eu mostrar a caneca, aproveitar aqui, ó, a caneca bonita do Show Mais. O disco, ele é uma cápsula, vamos dizer que ele é uma cápsula externa chamada ânulo fibroso, e dentro do disco a gente tem um gel, que é o núcleo pulposo, né?
o estímulo de carga axial, esse tipo de carga é absorvido e o ânulo existe uma dilatação natural. Quando você começa a desenvolver uma sobrecarga, esse ânulo fica sensível, pode se romper. Quando existe o rompimento desse anel, o núcleo extravasa e entra justamente num espaço que é preenchido pelos nervos. Que é aqui, né? Exatamente. Essa parte amarelada pode aqui. acontecer na emergência, na saída da raiz de um nervo que vai para um membro, se for na coluna lombar, vai para a perna. Se for na coluna cervical, esse mesmo nervo desce para o braço. Então, quando a gente tem uma hérnia de disco, determinada posição da hérnia, ela pode comprimir um nervo de uma perna direita, de uma perna esquerda, de um braço direito, de um braço esquerdo, e a partir daí a pessoa começa a sentir dormências, formigamentos, e dependendo do grau da compressão, essa dor se torna incontrolável. E a gente vê muito acontecer, não é? São acidentes, não é, que tiram a mobilidade das pernas, né, da cintura para baixo. Exatamente. Em que coluna que é? Não é? Na verdade, qualquer uma delas está sujeita a esse tipo de doença, né? Porque normalmente ocorre nesse tipo de trauma... Que vértebra, né? É a vértebra, a parte óssea da coluna, ela tem uma fratura, uma explosão, um esmagamento, e o fragmento do osso, do canal, ele invade o canal da vértebra. Então, o espaço onde existe a medula é ocupado por um fragmento de osso, que foi deslocado pela energia do acidente. Quando existe uma lesão do nervo da medula, essa lesão dificilmente é recuperada na sua totalidade, né? Porque é como se fosse um curto-circuito. Ainda hoje não existe uma cura para a lesão cervical. Quanto mais grave, mais difícil é a recuperação. E a fisioterapia apenas vai dando... A fisioterapia ajuda bastante reabilita as pessoas e permite às pessoas exercerem as suas potencialidades dentro da sua lesão, né? Então, as pessoas hoje se adaptam melhor, se recuperam melhor. Talvez no futuro existam pesquisas, muitas delas direcionadas à cultura de célula-tronco, para que exista uma proliferação do tecido nervoso e a recuperação da transmissão do estímulo, né? E que isso possa ser efetivamente conduzido aos membros e controle. Porque um lesado medular, é o que a gente está conversando, né, Darcy? Ele tem a estrutura muscular, a estrutura articular, a estrutura óssea preservada. O que ele não tem é o estímulo neural, que é o estímulo que o encéfalo transmite para os membros, porque em algum segmento aquilo foi interrompido. Vamos ver agora com essas imagens tridimensionais, não é? Com esses novos avanços da tecnologia, que tanto tem colaborado também para a medicina, né? Sim, com certeza. É um processo lento, mas como você falou, realmente muita gente está correndo atrás, porque sabe o quanto incapacitantes são essas lesões. Agora, doutor Valecim, qual é o paciente mais novo que o senhor já teve, que até reuniram lá os médicos, falaram, meu Deus do céu, mas nós já veio com esse problema. Aí é puramente genético, né? Fica difícil a gente... Ou às vezes ao pegar o nenê pode... Exatamente, aí que está. A gente já fez cirurgias para hérnia de disco em pacientes de 12, 13 anos, né, mas são casos de exceção. Né, são casos em que a hérnia comprime de tal maneira os nervos que 12, a pessoa... 13 anos. Exatamente. Eu digo bebezinho, não pode, no caso genético. Não, hérnia de disco é muito difícil nessa idade. Né? Normalmente os quadros começam a acontecer na adolescência, o mais frequente é na idade adulta. Mesmo que geneticamente falando. Sim, existem outras doenças nessa idade. Malformações, infecções em crianças eventualmente mais suscetíveis e tudo. A hérnia de disco geralmente acomete pacientes adultos. As pessoas também precisam tomar muito cuidado ao pegar botijão de gás. A dona de casa, às vezes, vou pôr essa samambaia não está legal aqui nesse canto, vou passar lá para o outro canto. E lá vai ela se pentear no chão para pegar a samambaia. Exatamente. É um perigo, né, doutor? Exatamente. Eu acho que tem que ficar claro na cabeça das pessoas que nem toda dor nas costas ela é decorrente de uma hérnia de disco. Né? Uma temperatura como a de hoje, um dia bastante frio. Né? Existem fatores... chamados fatores gatilhos para crise de dor na coluna. Então, uma crise de dor na coluna, seja por uma mudança de tempo, um episódio de estresse, de ansiedade, uma noite mal dormida, uma postura inadequada no trabalho, um botijão de gás, isso leva a um quadro de lombalgia aguda. É a inflamação transitória da coluna que mais de 95% das vezes é resolvida. Isso não é em decorrência de uma hérnia de disco. Claro.
A hérnia de disco, ela é uma doença que persiste e que traz sintomas. Então, a prevenção desse tipo de postura, de atividade que a pessoa não está acostumada, pode trazer um fator gatilho para uma crise de coluna, mas não necessariamente uma hérnia de disco. Claro, uma pessoa que já tem uma hérnia de disco e está em tratamento deve evitar algumas atividades, então agachamentos, muita corrida, atividades de sobrecarga mecânica, carregar peso e por aí vai. Eu citei a samambaia, a dona de casa vai mudar, se eu vou te falar o da samambaia fica mais alto, não precisa nem agachar para pegar, tem razão. Então, onde você ouviu samambaia, ouça-se areca, por exemplo. Você vê uma planta qualquer com vaso pesadaço, não quer esperar o gordo chegar para pedir, o gordo também chega nervoso, fala, trabalhei o dia todo, me agachar para pegar a vaso agora. Então, muito cuidado ao se abaixar para pegar qualquer coisa pesada. Às vezes quer tirar a máquina de secar, pôr mais para cá, mas já tem rodinha. Enfim, não adianta justificar, preste atenção. Não é verdade, doutor? Exato. Acho que cada pessoa tem que saber as suas limitações e saber que os problemas de coluna, assim como uma pessoa que tem diabetes deve evitar o açúcar, aquele que trata a pressão alta evita o sal, a pessoa que tem problemas de coluna ou sofre de dores nas costas tem que estar sempre se policiando para evitar qualquer sobrecarga que pode despertar uma crise ou uma piora no quadro da sua hérnia. E nós agradecemos bastante a presença do Dr. Edgar Valecim, ortopedista do Hospital e Maternidade Dr. Cristóvão da Gama. O site é www.hmcg.com.br. Doutor Valecim, muitíssimo obrigado por ter vindo. Obrigado, espero ter ajudado. Com certeza. Uma boa noite. Boa noite. Não perca, meia-noite, o programa Clique Noite com Edmir Clato. E o J Mais à meia-noite e meia. Va bene, per ore solo, una buona sera a tutti, dormire con Dio. Parliamo domani, riposare in pace. Ciao bella, ci vediamo domani. A gente só quer falar de hérnia quando a gente tá com hérnia. Olhe lá, hein?